Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui, né, queridos? Cheio da graça de Deus, debaixo da chuvinha, né? Chuvinha boa. Você vai esfriar, não vai? Queridos, hoje nós vamos iniciar, né, o estudo do livro de Ezequiel. Ezequiel, nós vamos estudar o 1 e o 2 hoje, mas antes eu quero trazer uma pequena introdução, que eu gosto de trazer quando a gente está começando a estudar. E veja aí, outra vez, né? Olha como é que a inteligência artificial é boa, tá vendo? Ó? O homem que dizendo que é ele, o profeta, e a visão que ele teve, tá vendo? O cara de leão com asa, uma roda, tudo isso faz parte, né, da visão que ele teve. Então, serve de ilustração para quando a gente olhar assim, a gente lembrar, né, do livro de Ezequiel. Ezequiel, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui na frente. Coloquei, tá? Eu coloquei essas datas aqui. Isso é importante para nós, né, que quer só aprender mesmo, porque não diz respeito à salvação, nada disso, né, irmãos? Então, o que que acontece? O livro de Ezequiel, ele ele foi escrito, né, por volta, né, no tempo ali 593 antes de Cristo, 571 antes de Cristo. Estou falando de data antes de Cristo, tá, irmãos? Né, que foi essa profecia. E durante o período de exílio, como nós vimos no livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, nós vimos lá que tanto Jeremias, o livro de Jeremias, quanto de Lamentações, está falando do julgamento de Deus com o povo de Israel, o povo de Judá, e eles indo sendo exilados, né? Então, foi nesse tempo que foi escrito também esse livro, ou seja, nesse tempo que Deus chamou Ezequiel para ser boca, né, de Deus para falar com o povo. A contextualização é essa que está ali, olha. Nasce, né, quando a nação havia se afastado de Deus e, como consequência, Deus tinha mandado o povo, né, para o exílio. E Ezequiel, irmãos, estava junto com os exilados, olha bem. Então, o profeta estava no meio do povo que estava sofrendo. Ele fala isso, né? Ele fala isso no próprio livro dele, depois nós vamos ler. Então, essa é a contextualização do livro, né? O propósito do livro é mostrar a soberania de Deus acima de tudo, acima dos governos, né, acima dos reis, acima das nações. E também o propósito do livro de Jeremias é corrigir uma falsa expectativa que o povo estava tendo de que eles iam voltar rápido do exílio. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que o tempo que eles ficaram exilados era 70 anos. Porém, o povo tinha aquela expectativa de sair rápido, né, irmãos? É aquilo que eu tenho falado aqui de vez em quando. Obrigadão, viu, irmãos? É aquilo que eu tenho falado de vez em quando. A gente não suporta muito o sofrimento. E quando a gente entra no sofrimento, a gente quer sair dele rápido, né? E aí eu pergunto, está certo ou está errado? A gente querer sair rápido do sofrimento, né? De certa forma, a gente precisa aprender o que Deus quer nos ensinar no sofrimento, irmãos. A maioria de nós não pensa assim, e buscar de Deus, Deus me ensina, o que que o Senhor quer me ensinar com esse sofrimento? A gente monta na oração e quer sair rápido do sofrimento. E toda experiência que a gente vive tem um propósito de Deus nela. Às vezes é para nos castigar, igual nós estamos vendo aqui no livro, né, de Jeremias, Lamentações, e agora Ezequiel está sendo usado por Deus também para falar. Na verdade, é assim, tudo tem um propósito. Se a gente está sofrendo, tem um propósito. Se a gente está com dor, se a gente está doente, tem um propósito. E a gente tem que buscar de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa luta, com essa dor, com esse sofrimento? E eu entendo que quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido Deus nos tira dela, né, irmãos? E é isso que está, por isso que nós colocamos aqui, ó, que o propósito do livro é mostrar que Deus é soberano, né? Ou mais uma vez, nós vamos ficar aqui 48 capítulos, né? Deixa eu só conferir aqui se eu falei errado, né? Porque todo mundo erra. 48 mesmo. Nós vamos ficar 48 capítulos, mais uma vez, vendo a Bíblia mostrando para nós que Deus é soberano, ele é todo poderoso e ele permite que as coisas aconteçam conosco, tanto as boas quanto as ruins. Então, esse é o propósito, viu, irmãos, do livro. E a mensagem que a gente tem que ter é essa: se você está passando por alguma luta com dificuldade, ao invés de ficar orando, Deus me tira dessa luta, que não está errado também, né? Você pedir Deus para tirar. A gente precisa orar e falar assim: Deus, o que o Senhor quer me ensinar nessa luta? Né? Me ensina, me diga o que o Senhor quer e eu vou aprender. E aí a gente vai passar por ela. E nesse caso, o povo tinha uma expectativa, que eles iam para o exílio, mas ia voltar rápido. E isso não era verdade. Eles iam ficar lá 70 anos sofrendo lá. Né? E além disso também, Ezequiel ele vai traçar uma visão do futuro.
Ele vai mostrar mais no final, né, mais para frente, nós vamos depois aqui colocar para os irmãos o que cada parte do livro quer dizer. O que acontece? Mas no futuro ele vai mostrar uma visão futura, messiânica, escatológica, um tempo de renovação, né, um novo tempo, um novo coração, um novo espírito, um novo povo, que desta vez vai ser restaurado. Não vai ser igual o povo que estava indo para o exílio. O povo que estava indo para o exílio estava todo perdido, nós já vimos isso, né? Por isso eles estavam indo. Só que agora, na visão que Deus vai dar para Ezequiel, vai surgir um momento muito diferente no futuro, né? Um novo tempo, um novo coração que Deus ia dar para eles, né? E um novo propósito. Isso é muito importante a gente saber que esse livro traz as duas coisas, né, irmãos? Vai mostrar a soberania de Deus, vai falar também de julgamento, mas na boa parte do livro vai mostrar um tempo futuro, onde Deus vai derramar abundantemente, né, as bênçãos sobre o seu povo. Tá? Depois, uma estrutura geral que eu coloquei aqui, que é bom para a gente, e eu conferi bem direitinho, os irmãos vão ver que o livro pode ser dividido nessas 3 partes que está ali. Tá? Do capítulo 1 ao 24, nós vamos ver o julgamento sobre Judá e Jerusalém. Poxa vida, né, irmãos? Eu já falei para vocês aqui que eu estou já até meio calejado de tanto ouvir Deus, né? Mas a Bíblia está mostrando esse tempo todo que Deus está detonando com o povo. Nós vamos ouvir mais um pouco, tá, irmãos? Então, do capítulo 1 ao 24, nós vamos ver o julgamento de Deus sobre Judá e sobre Jerusalém. Depois do 25 ao 32, Deus não vai falar sobre julgamento para Judá e Jerusalém, não, mas vai falar sobre as nações vizinhas, aquele povo rebelde, aquele povo que foi mal para o povo de Deus, né? E por fim, do capítulo 33 ao 48, nós vamos ver a restauração de Israel e as visões do futuro, né? Então, a gente vai notar numa primeira parte, mais uma vez, julgamento de Judá e Jerusalém, que nesse caso, o povo de Deus, né, irmãos? Depois, Deus vai sossegar de julgar o povo e vai julgar os vizinhos, aqueles que maltrataram, e por fim o livro vai terminar falando de restauração de Israel, de visões de futuro, né? De como, né, Deus, o que Deus espera. Porque na verdade, irmãos, os planos de Deus para nós não é ruim não, né? Os planos de Deus para nós eles são bons, mas é que a gente às vezes não faz por merecer, né, aquele plano de Deus. A gente não faz as coisas como Deus queria, e aí a gente sofre de alguma forma, né? Eu não sei se os irmãos notaram, né? Quase todo sofrimento que a gente tem uma raiz em alguma escolha errada, seja nossa, feita por nós, feita por nossos pais, feita por alguém. A Bíblia sempre ela vai deixar isso claro para nós. E eu entendo que a gente precisa acomodar naquilo que Deus tem para nós, né? E acomoda naquilo, seja feliz, se alegre, porque nós vamos ver aqui, nós estamos vendo, aliás, que a nação de Judá e de Jerusalém está indo quase toda para o exílio. Mas aqueles que tinham fé sabiam que um dia ia voltar. Mas mesmo aqueles que tinham fé talvez morreram lá. Está vendo? Mas eles não ficaram murmurando e reclamando. Eles cederam, sujeitaram e foram viver o tempo que Deus tem para viver. Eu tive pensando esses dias, que eu gosto de pensar, os irmãos sabem disso. Eu gosto muito de ficar quietinho lá em casa pensando. A gente precisa muito entender que a nossa felicidade não está, irmãos, nas coisas passageiras dessa vida. Muitos de nós pensam que a felicidade está em estar bem aqui agora, mas não é assim que a gente é feliz. A gente é feliz em pensar no que Deus tem preparado para nós, no futuro, na vida eterna, né? Talvez nós nunca vamos ver a prosperidade material na nossa vida, nem na vida das pessoas que nos odeiam, mas nós vamos ver a vida eterna. Amém, irmãos? Amém, queridos? Porque tem uma geração que vai arar a terra, tem uma geração que vai, debaixo do sol vai arar a terra, debaixo do sol vai jogar a semente, né? E tem uma geração que vai colher o que foi plantado. Talvez nós podemos estar colhendo algumas coisas boas, mas talvez nós vamos plantar para uma nova geração, para os nossos filhos, nossos netos. Então esse é o nosso papel, porque hoje as pessoas, irmãos, querem tudo muito imediato. Hoje todo mundo acostumou, né, a pegar o celular e fazer um pedido de um hambúrguer, e ele chega lá na moto, né, na porta da gente, né? Vocês vendem muito lá assim, né, irmã? Eu estou pensando assim, meu Deus, o mundo mudou muito. Sabe, era tão bom aquela época, a gente quisesse conversar com alguém, nem telefone tinha, a gente tinha que mandar uma carta. Em Valadares ali, a carta demorava uns 7 dias para chegar. Aí depois mais um mês para a pessoa responder, e mais uns 7 para devolver para nós, mandar para nós. Isso quando não errava o endereço, né? E o trem não chegava nunca. Poxa vida, agora, irmãos, muita gente está muito apressado. Agora eu pego o celular e eu mando a mensagem para alguém. Quando é urgente, se a pessoa não me responder com menos de um minuto, eu já fico desesperado. Nasceu, calma, diga, mas vamos ver
né? O mundo está muito rápido. E aí a gente costuma, irmãos, também viver numa velocidade muito grande e não para pensar. Nós temos que pensar em futuro. Outro dia eu estive pensando assim, as igrejas estão mudando muito. Estão mudando assim. A pessoa quer mudar tudo, tudo e sempre. Mas eu fico pensando assim, gente, essa igreja está fazendo 40 anos. 40 anos que tem culto de oração, 40 anos que tem estudo bíblico, 40 anos que tem isso, 40 anos que tem aquilo, 40 anos que tem escola dominical, tem mais, né? Eu estou falando depois que ela virou igreja, porque antes, quando era congregação, já tinha, né, Tijuana? Já tinha escola bíblica, tinha tudo. Mas vamos lá, 40 anos. Mas se eu fosse dar ouvido, eu estou só 20, tá, irmãos? Eu pastorei a igreja, vai fazer 20 anos o ano que vem. Nem parece, o pastor ficou 20, eu estou 20. Ou seja, eu já estou pastoreando o tempo que o pastor Estevão pastoreou. E ficou de 85 como pastor, né, titular. De 85 a final de 2005, e eu já estou agarrando aqui para 2026. Então, assim, aí eu parei para pensar, falei, poxa vida, a gente não pode dar ouvido, irmãos, à modernidade, senão a gente para com tudo. Então, 40 anos de EBD, né? Agora, quantas igrejas começaram com EBD e pararam? Né? Quantos começaram com estudo bíblico e pararam? Quantos começaram com tanta coisa e pararam? E eu penso assim, a gente não pode ter essa visão, tem que ser agora, ou vamos no movimento que está acontecendo. A gente tem que ter visão de futuro. E se Jesus não voltar, daqui a 500 anos, nós vamos ter EBD, vamos ter estudo, vamos ter tudo. Amém, queridos? Porque se eu pensar em mim, nós paramos com tudo. Mas a gente não pode pensar em nós, tem que pensar daqui a 40 anos. Né? Quem abriu a portinha de trabalho para que isso aqui virar uma congregação, essa pessoa teve um desejo, né? E agora a gente tem que ter uma visão mais para frente, mais para o futuro. Então a gente tem que clamar a Deus, né, e entender que o que nós estamos lendo aqui é um povo, né, que possivelmente nem vai voltar do exílio. Muitos deles vão ficar lá e vão morrer. Mas eles estão indo agora debaixo de uma promessa de restauração, de um retorno e de ter de volta, né, a vida na nação deles, né? Também o livro de Ezequiel, irmãos, é um chamado, tá, irmãos, para responsabilidade espiritual, é um chamado para santidade e é um chamado para esperança no Deus que pode restaurar. Esse é o final do livro, vai trazer para nós isso, né? Chamando a atenção para a responsabilidade espiritual, para a santidade e para a esperança no Deus que pode restaurá-los de volta na terra, de volta debaixo da bênção, né? E essa mesma mensagem, né, continua viva para nós hoje, porque hoje também nós precisamos de uma mensagem que nos chama para ter responsabilidade espiritual, uma mensagem que nos chama para ter santidade e também uma mensagem que nos chama a ter muita esperança, esperança viva mesmo no Deus que pode restaurar. Deus pode restaurar a minha vida, irmãos, pode restaurar de cada um de nós também. Amém, queridos? Então essa esperança a gente não pode perder ela, a gente tem que manter firme com ela. Amém? Aí assim, depois dessa introdução, nós vamos entrar então no nosso estudozinho, tá, irmãos? Só que na verdade, parou ali, eu vou ter que tentar passar aqui, foi, vamos voltar, aí vai dar para nós, tá bom? Isso. Esse estudo está abençoando, tem gente de longe que acompanha pela internet, então a gente vai manter, tá? Manter fazendo assim, filmando, sempre que puder. Quando não puder, amém, glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, capítulo 1 de Ezequiel, vai falar do chamado profético que ele teve e também de uma visão gloriosa que ele teve. Aí esse desenho lá que eu coloquei no início lá do estudo, na verdade é um desenho que a inteligência artificial fez, lembrando daqueles seres que ele viu, aparência de leão, aparência de homem, com uma roda, aqui tudo sincronizado, né? Então a gente tem nesses 2 primeiros capítulos esse chamado dele e a visão gloriosa que Deus deu para ele, falando da própria vocação dele também, né? Versículo 1 e 3 é uma introdução e um contexto que a gente vê. Ezequiel se apresenta como um sacerdote entre os exilados da Babilônia, junto ao rio Quedar. Está vendo? Ó, fala assim, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, está vendo? Ele estava no meio dos cativos, por isso que eu coloquei ali, que ele estava junto com os exilados. Né, irmãos? Ô, irmão, quem quer ser profeta em tempos de exílio, hein? Quem quer ser profeta em tempo de guerra? Quem quer ser profeta em tempo de fome? Né? A gente vê que a visão de profeta que as pessoas têm hoje, irmãos, é muito distorcida.
né? Hoje os profetas de hoje querem viver bem, ganhar dinheiro, ganhar coisa. Eu ouvi uma palavra há uma semana atrás ou duas, que mais uma vez eu fiquei com muita vergonha, de uma pessoa que foi orar por alguém que tinha dinheiro e não orou nada, foi entregando profecia de que um grande empresário ia ajudar essa pessoa financeiramente, para você ver. Imaginou? Vai orar lá com seu marido, aí começa a falar, Deus está mostrando que um empresário da área de lanchonete vai me abençoar. Foi assim que o cara fez. Ô, irmãos, não tem nada a ver com profecia, irmãos, tá? Aí a gente vê que Ezequiel, ele se apresenta como sacerdote. Por quê? Porque quando ele vai falar aqui, ó, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, versículo 3, filho de Buzi, o sacerdote. Então, os irmãos sabem que dentro do judaísmo, filho de sacerdote é sacerdote, porque é um chamado para uma família apenas de Arão. Então, se ele falou que ele era filho do Buzi, o sacerdote, ele está dizendo também que ele é da linhagem sacerdotal, ele é um sacerdote, tá bom? Então, esse livro começa assim, ele se apresentando dessa forma. Tem uma parte aí que fala assim, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos. Aqui está falando de 30 anos, porém, os estudiosos dizem que esses 30 anos é o ano da idade dele, e eu não vou questionar, então por isso que eu coloquei aqui, olha, aos 30 anos, né, ele recebe uma poderosa visão. E eu coloquei idade em que o sacerdote começava seu serviço. Essa era a idade que o sacerdote começava. Então, todos reconhecem, os estudiosos reconhecem que esse 30º ano, na verdade, era da vida dele, quando um sacerdote começava a atuar. E eu não vou questionar isso, também não vou preocupar, não. Né? Não podemos preocupar. Mas aí eu quero dizer que ele se apresenta dessa forma, e aí ele começa a ter uma visão poderosa de Deus. Né? E o texto vai enfatizar que a revelação que ele teve não partiu da vontade humana, muito pelo contrário, ela veio do céu. Né? E aí a gente vê que Deus está quebrando o silêncio, outra vez falando com o seu povo, porque o povo estava num momento de exílio. Né? Ele fala assim, versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, o que ele teve foi uma visão, irmãos, muito poderosa, né? Não vamos dizer que seja idêntica a que Isaías teve, né? Mas foi uma visão poderosa de Deus. A mão do Senhor esteve sobre ele durante o tempo, né, que ele teve essa visão. Aí, passando por versículo 14 ao 15, nós vamos ver, né, a visão dos 4 seres viventes. Ele tem uma visão, ele fala que olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte e uma grande nuvem com fogo que emitia labaredas de contínuo e um resplendor ao redor dela. E o centro do fogo tinha a aparência do brilho do metal. Ele começa a ver essa visão gloriosa, essa visão poderosa, né? E ele fica muito perturbado com ela, tá bom? Eu vou seguir lendo para vocês verem aqui, olha, verso 5. E do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Por isso nós colocamos ali que ele tem essa visão de 4 seres viventes, né? E esta era a sua aparência. Tinha semelhança de homem, cada um tinha 4 rodas, como também cada um deles 4 asas. As suas pernas eram direitas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, que luziam como o brilho de bronze polido. Tinha mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. E as suas asas uniam-se uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, os 4 tinham o rosto de leão, e a esquerda tinha um rosto de boi. Está vendo, irmãos, que visão mais diferente que ele tinha? Também os 4 tinham rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas se estendiam para cima, cada qual tinha 2 asas unidas uma à outra, e 2 cobriam os rostos deles. Cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam.
Quanto à semelhança dos seres viventes, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como aparência de tochas. Fogo corria por entre os seres viventes, resplandecia e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. Tá? Essa é a visão que ele tem. E a visão aqui é muito explicada detalhadamente. Ele vê 4 criaturas, cada uma com 4 rostos. Tá vendo? 4 criaturas, cada uma com 4 rostos. Homem, leão, boi e águia. Era uma coisa de estourar, tá, irmãos? Trondosa, né? E 4 asas. E esses seres, na verdade, representam o quê? A plenitude da criação e da sabedoria de Deus. Porque Deus sabe tudo, irmãos, e sabe muito mais do que qualquer um de nós, né? E os seus movimentos eram coordenados e velozes como um relâmpago, e estão cheios de olhos que simbolizam vigilância e sabedoria, né? Deus está presente, irmãos, né? Nessa visão ela quer mostrar o quê? Que Deus está presente e que Ele é soberano, mesmo diante, né, de um caos, diante de coisas absurdas como eles estavam vivendo, né? Essa é a grande verdade, né? Mesmo diante de tudo que eles estavam vivendo. Aí a partir do versículo 15 até o 21, ele vai ver umas rodas misteriosas, né? Ele vê rodas ao lado de cada ser vivente, cheias de olhos, capazes de se mover em todas as direções. Já imaginou uma roda capaz de mover em todas as direções? Né? E elas seguem os seres e estão ligadas a eles, sugerindo o quê? Que o movimento e o poder de Deus estão em toda parte. Nada escapa à visão e à ação de Deus. Está vendo? O versículo 15 até o 21. E eu vou ler ele para vocês, né? Ao olhar para os seres viventes, essa é a visão que ele está tendo. Vi que havia uma roda na terra junto a eles, uma para cada um dos seus 4 rostos. Uma roda para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e sua estrutura tinha um brilho de berilo, tinha as 4 a mesma aparência. Era o seu aspecto e a sua estrutura como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Olha bem, uma roda no meio de outra. Então dá para irmãos imaginar, né, irmãos? Olha, uma roda entre outra, que tem tudo assim, entrelaçado, né? Uma roda entre outra, né? Andavam os seres viventes, verso 19, aliás, 18, e essas rodas eram formidáveis. As 4 tinham seus aros cheios de olhos ao redor. Não era só roda e roda interligada. Tinha cada uma, estavam cada uma também cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se as rodas também. Para onde o Espírito queria ir, olha, ele viu, irmãos, a visão que ele teve? Para onde o Espírito queria ir, as rodas se elevavam em frente deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam as rodas, e parando eles, paravam as rodas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas em frente deles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Poxa vida, viu, irmãos? Que complicado, né? Uma visão dessa, né? Mas o que é que nós estamos vendo aqui? Teologicamente, nós estamos vendo uma visão do quê? De que Deus é onipotente e Ele age com precisão, mesmo uma precisão que seja loucura para nós. Né? Elas rodavam para todos os lados, essas rodas estavam interligadas, a roda era cheia de olho e olhava para todos os cantos, todos os 4 cantos. Ela ia para onde o Espírito levava ela. Se ele ia. Se parava, parava. À direita, esquerda, para trás, para cima. Se elevava, elevava. Porque falou que o Espírito estava na roda. Então, irmão, não é para a gente imaginar a roda dessa forma, mas é para a gente entender que está falando de Deus, o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, né, irmãos? E que tudo domina e faz tudo da maneira como Ele quer. Primeiro, né, irmã, não é anjo de forma alguma, por quê? Porque anjo não tem essas aparências que a gente vê, né, nos filmes e tal, de asa. Os anjos, quando eles apareceram como homens comuns. É claro que existem os anjos, vou falar uma palavra aqui pesada, os anjos com corpo e sem corpo. Né? Sim, existe anjo com corpo e sem corpo. Eles são seres espirituais. Então eles manifestam em corpo quando precisa. Quando não precisa, eles não têm corpo. Né? Anjo não tem limite de parede ali. Anjo não vai ali, bate a cara ali. Eles são seres espirituais e, na verdade, eles são seres ministradores a favor daqueles que vão herdar a vida eterna.
Só que tem anjo e várias categorias de anjo. A gente precisa entender isso também. Por isso existe um estudo próprio sobre isso, angelologia e tal, outros nomes. Existe anjo que vai para guerrear, para lutar, né? Existe anjo de todo tipo. Daniel, quando orou, a resposta foi mandada para ele. Mas no meio do caminho, o anjo teve dificuldade, né? E aí ele teve dificuldade, teve que ir um anjo para ajudar ele a vencer e a resposta chegar para ele. Então, toda oração nossa que é respondida, Deus move os anjos. Eles são seres ministradores. Existe essa hierarquia, a gente não vai questionar, né? Querubim, serafim, a gente não precisa entrar em detalhe. Mas a primeira visão que a gente tem que ter é que anjo não é aquilo que a gente vê de asa, e que os anjos em forma de corpo é quando precisa deles. Quando foi falar com Abraão, precisava. Tanto que na intercessão dele por Ló, o anjo foi lá e pegou literalmente eles pela mão e atirou eles, porque estava demorando. Eram homens, era anjo em forma de homem. Tanto que entrou, os povos da cidade, foi lá, os homens da cidade, foi lá querendo, né, abusar deles sexualmente, tudo isso. E porque eram seres como nós, assim, porém com muito poder. E tem os anjos, né, que Deus ordena. Vai lá e faz isso vai lá e faz para fulano, ou não faz. Deus sempre é todo poderoso, ele ordena. O mundo espiritual ele é assim. Então tudo, se Deus te livrou, se você foi livre um dia de um acidente, de alguma coisa, Deus enviou o anjo para fazer algo, né? Deus enviou anjo. Você não vê, a gente não vê. E se a gente vê também, já vai ficar doido. Mas se você começar a ver anjo, né? Você vai ficar doido. Então, por que a gente vai? Por causa da nossa cabeça, que é muito humana para poder ver. Mas os livramentos que a gente tem, quantos deles foi Deus que interferiu, mandou um anjo, às vezes um atraso na sua viagem? Oh, poxa vida, eu já atrasei muitas vezes e lá na frente eu vi carro tombado, carreta tombada. Já falei para vocês isso. Estava vindo de Pedra Dourada uma vez e me deu muita vontade de urinar. Falei com a Nasceu assim, do nada, assim, eu falei, vou parar ali. E parei, pertinho mesmo, foi uma parada rápida. Parei, urinei, foi o tempo de eu urinar, voltar no carro. Quando eu estava voltando, passou na BR, eu parei perto da BR, passou na BR uma carreta enorme com aqueles tubos grandão assim, aquele tubo preto. Passou assim, eu vi ela passando. Montei no carro, quando eu entrei na primeira curva, o cara, o motorista, gritando assim, fazendo sinal para parar. Sabe por quê? Aquela carreta tombou. Ou melhor, falei errado, tombou não. A carga de tubo soltou e caiu. Ele conseguiu parar a carreta, porque ele não estava correndo muito, ele sabia. E ele já estava assim, fazendo sinal para a gente parar, para a gente não bater naquilo. Na hora eu falei, poxa vida, nasceu, velho. Que coisa, aquela parada minha ali foi um livramento de Deus. Um livramento de Deus. Então, assim, são coisas assim que eu não tenho dúvida. Foi um anjo, eu não vi, que buzinou no meu ouvido, para ali. E eu parei, sabe, eu estava indo normal. Eu estava ali perto de um tal do. Como é que chama aquela cidadezinha para cá de Caratinga? O Baporanga. É o Baporanga ali. Eu parei no, acho que é Ladinho, um restaurante que tem do lado esquerdo. Acho que é Ladinho, parece que para um negócio assim. Foi ali. Parei ali logo na curva, irmãos. Quando a carreta passou, quando eu vi, eu falei, poxa vida. Hein? Nadinho. Foi ali. E por isso que eu te falei que eu ouvi, porque o Nadinho tá bem assim, né? Só entrei assim, parei. A Nasceu falou, nem vou descer, Edgar. Fui rápido, quando eu voltei, eu vi passando. E teve muitas outras, gente. Teve muitas outras. Então, eu queria dizer assim, tá, irmã? Mas nesse caso aqui, a gente sabe que não é anjo, nem é visão de anjo, porque os anjos, quando eles tomam uma forma de corpo, eles aparecem para poder falar, né, com as pessoas em forma de corpo. Né? A gente vê que o Espírito Santo de Deus, lá no Novo Testamento, tomou a forma de pomba, né? Quando Jesus foi batizado. Assim, o Espírito de Deus e os seres ministradores tomam a forma que precisar, né? Para poder falar com as pessoas. Mas isso aqui, todos os teólogos entendem que não é uma visão, ele não viu Deus, mas ali aqueles símbolos é para mostrar a soberania e o poder de Deus e a precisão de Deus, ver tudo de todos os lados. Você vê que as rodas, ela podia ir para lá, para cá, para todo, ela ia para onde ela queria. Não existe isso. Roda vai numa direção só, irmãos. Roda não vai em duas nem três direções, ela vai em uma. Ela vai para lá, você vira, vem para cá. Aqui está falando que as rodas eram interligadas como se uma tivesse na outra, eram 4 e elas iam para onde queria. É uma loucura, não tem de doido. Literalmente a cabeça da gente entra em parafuso. Sem contar que cada roda era cheia de olho e via tudo. Cada uma cheia de olho, né?
Então é uma visão de fato, né? Não é exatamente aquilo, não era Deus, mas é uma visão mostrando a onipotência e a onipresença e a onisciência de Deus. É isso sim. É. Olho para todo lado. É, olho para todo lado, né? E outra coisa que nós vamos ver mais para frente ali é que eles estavam muito, como é que fala assim, sincronizado. Onde um ia, o outro ia, e sem confusão. Não havia aquela loucura de cada uma roda vai para um lado, não. Elas iam sincronizado. Onde os seres iam, elas iam, e era tudo muito organizado. Então, isso mostra o poder de Deus, a soberania de Deus, a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus e a precisão e propósito, tá? Isso fala de precisão de propósito. Deus não erra, Deus não falha, Deus não faz gambiarra e Deus não faz nada ruim nem errado. Ele tem propósito e é específico, né? E é perfeito esse propósito de Deus, tá? Então, assim, é melhor a gente ficar com esse entendimento, tá, irmã, do que ao do anjo lá, porque não é bem exatamente isso, né? Mas assim a gente vai caminhando, tá? Verso 22 e 28, aí a gente já está concluindo, na verdade, o versículo 2, ele vai ter uma visão de um trono e da glória de Deus, tá? Isso não resta dúvida. A partir do 22, ele fala assim, ó: sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, brilhante como cristal, estendido por cima sobre a sua cabeça. Debaixo do firmamento estavam as suas asas, direitas, uma em uma direção à outra. Cada um tinha duas asas, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras duas que cobriam o outro do outro lado. Ouviu o ruído das suas asas, enquanto andavam, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, era o estrondo como de um exército, parando eles, abaixavam as suas asas. Ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, parando eles, abaixava as suas asas. Por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, tá vendo, irmãos, a visão que ele tem? Como a aparência de uma safira, como a semelhança de um trono que havia, e que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Vi como o brilho de metal, como o aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Tá vendo? Aí, é, uhum, exatamente. Não tem como, né? Tudo que ele está vendo é semelhança. Né? E aqui ele fala assim: este é o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, o que ele diz? Caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava comigo. Tá vendo? O que ele viu foi tremendo, né? Esse é o trono, né? E de certa forma ele viu tudo na semelhança do trono, né? E da glória de Deus, né? Acima dos seres viventes, Ezequiel vê um firmamento brilhante de cristal, sobre o qual está um trono, uma figura semelhante à de um homem resplandecente. E é a glória de Deus, né? Que ele viu. Ezequiel, então, ele cai com o rosto em terra, tomado de temor. Todo homem que vê, irmãos, a presença de Deus numa visão, não que veja Deus, mas que ele veja que está diante da glória de Deus, do Todo-Poderoso, ele não vai ficar de pé, ele não vai ficar batendo papo, né? E vai cair, hein? Isaías foi um exemplo, é, exatamente. Moisés viu, ficou muito empolgado, né? E Deus mandou ele tirar a sandália do pé. E a gente vê também lá no Novo Testamento, quando Jesus estava no monte orando, né? E Jesus foi transfigurado. Olha bem, quando Pedro, né, e João viram Moisés, né, naquela visão e Elias, esse cara bobado, não sabia nem o que falava. A Bíblia chega a dizer que esse cara literalmente bobado, né? Então, irmãos, aí a gente nota que nesses versículos o tema central é a glória de Deus que transcende o templo em Jerusalém. E agora está o quê? No meio dos exilados. Deus mostrou isso para Ezequias com esse propósito de mostrar para eles: olha, não preocupa, vocês estão agora na Babilônia, vocês estão longe do templo, que era o lugar de adoração. O templo, na verdade, estava até destruído. Mas Deus agora, então, está se mostrando que eu também estou aqui fora do templo, nessa visão da onipotência, da grandeza de Deus, e até do trono que ele vê, né? E está mostrando para eles que Deus não está preso no lugar de Jerusalém, lá no templo, não. E é bom a gente saber, irmãos, que Deus não está preso aqui nesse templo, não. Deus não está preso em templo nenhum.
A nada, essa visão essa loucura que os seres levantavam, ia para um lado, ia para o outro, via para todo lado, agora ele vê esse trono glorioso, com um arco-íris que ele vê, isso tudo está mostrando para nós o quê? Olha, o povo não estava dentro do templo, o povo não estava nem em Jerusalém, o povo estava lá na Babilônia, sofrendo debaixo agora do exílio, e Deus está falando para eles, olha, eu estou aqui também, eu estou em qualquer lugar, em todo lugar, né? Não há limite para mim. Então esse é o tema central, né, que a gente vê nessa visão maravilhosa, não querendo, né, irmão, florear, não querendo tirar da Bíblia, nem inventar nada, porque se a gente inventar, aí não é Bíblia mais, né, aí é eu acho, né, nós não estamos querendo achar nada, bem, meu querido, da Bíblia, né, por isso que é melhor ficar só com o que está aqui. Aí o capítulo 2 vai falar do chamado profético, né? Ele tem um chamado, aí vai falar da vocação que ele tem. Do versículo 1 ao 5, a gente vê a comissão divina, né? Ezequiel é chamado para se levantar e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E quando ele se levanta, ele ouve essa voz entrando dentro dele, né, pelos ouvidos dele. E aí a voz vai falar pela missão dele. A missão dele, irmãos, é falar para a casa de Israel, mesmo Israel sendo um povo rebelde, né? E Deus não garante também que eles vão ouvir, tá? Deus não garante que eles vão ouvir, não. Mas uma coisa Deus faz. Deus exige que Ezequiel seja fiel em transmitir a mensagem. Deus exige que ele seja diferente do povo rebelde. Olha bem, verso 1 ao 5. E ele me disse, lembra lá em cima que ele teve uma visão, né, maravilhosa, e que ele caiu com o rosto em terra. E aí ele ouviu a voz do que falava com ele. E o capítulo 2 vai começar assim. E ele me disse, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que falava comigo. Ou seja, ele caiu com a visão que ele teve, e o Espírito falou com ele, levanta, Deus manda ele levantar. Quando ele levanta, ele começa a ouvir o Espírito que estava falando com ele. E aí ele vai dizer no versículo 3, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais se revoltaram contra mim, até este mesmo dia. Os filhos são rebeldes e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são nação rebelde. Não hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então Deus está aqui falando para ele, olha, você vai falar e o povo não vai te ouvir não, mas eu quero que você fala. Então ele é aqui nesse caso então, né, responsável por falar da parte de Deus, mas ele não é responsável se o povo vai ouvir ou não. Por isso que a gente tem que pregar, irmão. Fala de Jesus. Versículos 6 e 8, porque esse capítulo é pequeno, tá? Ele vai só até o 10. A gente vai ver um encorajamento e advertência, porque Ezequiel é advertido a não temer as palavras nem as atitudes do povo. Deus estava adiantando para ele, ó, você vai falar e o povo vai sair de boca no você, falando muito com você, falando coisa pesada. Mas Deus está orientando ele, advertindo ele, né? E mesmo em meio à oposição e à dureza, Ezequiel deve ser firme, né? Deus também está alertando para ele não se tornar como eles, igual eu falei. Cuidado, rapaz, você está falando para um povo infiel, não se torne infiel igual eles, né? Porque a fidelidade pessoal de Ezequiel é tão importante quanto a sua missão. Eu quero até pegar isso aqui e fazer um estudo, ou então uma pregação com isso, tá, irmãos? Ó, Deus está falando que a fidelidade pessoal de Ezequiel é tão importante quanto a missão dele. A gente precisa guardar isso no nosso coração, né? Tudo que a gente faz na obra de Deus exige de nós fidelidade tanto quanto a missão que Deus nos deu. Se Deus te deu para dar aula, para tocar, para cantar, para pregar, se Deus te deu para liderar, o que Deus te deu para fazer, ficar lá na porta, né? Ficar lá fora, igual os irmãos estão ficando no estacionamento, o que está dizendo para nós? Que a nossa fidelidade é tão importante quanto aquilo que a gente faz. Tá, irmãos? Cada um de nós o que faz é muito importante, né? O irmão fica no som, os irmãos ficam lá, tudo é importante. Só que a nossa fidelidade é importante também. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Oh, não é só para eu fazer o serviço da obra de Deus, eu preciso ser fiel. Amém, igreja? É isso que Deus está cobrando de nós. Então, eu quero pegar isso aqui, guardar que na primeira oportunidade, seja lá um estudo muito específico, para a gente falar para nós obreiros. Porque o que a gente vê hoje, irmãos, é muitos obreiros que fazem muito, mas são muito infiéis. E a gente passa vergonha. Se soubesse o tanto que eu sofro quando eu escuto coisas erradas que pastores fazem por aí, que obreiros fazem por aí, poxa vida, por quê? Porque eles não querem nem saber se é aquele obreiro que fez. Fala que é todo mundo, não é assim?
tanto padre bom que existe nessa terra, eles vão pegar exatamente um padre que faz uma coisa errada para dizer que tudo é igual. Poxa vida, será que tudo é igual mesmo? Não é. Entendeu, irmão? Então, por isso que essa frase é importante para nós. Tão importante quanto a missão que a gente faz é a nossa fidelidade. E muito mais, talvez eu diria, né? Porque talvez Deus não vai cobrar muito se você fez ou não fez, mas agora se você é fiel, Ele vai cobrar. É isso que diz lá na frente. Jesus ensinou, bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Tá? E é muito pesado, irmão, é muito vergonhoso. Eu tenho escutado tanta coisa e tenho lido tanta coisa, poxa vida, pastor faz uma coisa errada, quando eu leio lá os comentários, né? Isso é tudo é igual. Irmão, na hora eu sofri tanto. Quando eu li aquilo, eu falei, oh, Deus, tem misericórdia. Estão me chamando de ladrão, Senhor. Né? Estão chamando nós de ladrão. E nós roubamos? Né, irmãos? Mas é tudo igual. No olhar do povo lá, entendeu? Nós não roubamos, vocês conhecem. Donias, cada 2 meses ele presta relatório. O Conselho Fiscal confere. O Rubenildo do Conselho sabe disso, confere, assina. Tudo direitinho. Porém, meu coração sofreu. Eu falei, oh Deus, tem misericórdia, estão me chamando de ladrão. Né? Mas por que estão me chamando de ladrão? Porque tem gente, tem obreiro, ó, que não preocupa com fidelidade pessoal, só preocupa em fazer a missão. Não entendeu? Não preocupa ser fiel, só quer fazer a missão. Então, faz a missão e depois faz uma besteira. Nós, todo mundo, somos chamados de ladrão do mesmo jeito, igual os outros. Não vive o que prega. E aí, quando cai, todo mundo é igual. Poxa vida, eu orei mesmo, tá, irmão? Semana passada agora. Eu falei, Senhor, meu coração doeu. Eu falei, nosso Deus, Pai, está me chamando de ladrão, Senhor. Tem misericórdia. Né? Está chamando a gente de ladrão. Mas é por isso. Então, por isso que essa frase eu vou deixar ela e vou fazer um trabalho com ele. Ó. A fidelidade pessoal de Ezequias é tão importante quanto a sua missão. Em outras palavras, o que essa frase quer dizer? A fidelidade pessoal do pastor Edgar é tão importante quanto a missão que eu estou fazendo. E aí você pega e põe para você. A irmã é professora, né? O irmão é do Conselho Fiscal, o Tijona está com os irmãos lá fazendo serviço lá, o Anto no louvor, a irmã Penha, a Fizinha, a Creuza, a gente tem que pôr o nosso nome ali, ó. A fidelidade do pastor Edgar é tão importante quanto a missão que eu tenho. Então eu tenho que ser fiel debaixo dos panos, eu tenho que ser fiel longe de vocês, tenho que ser fiel comprando, andando pela rua, sozinho, acompanhado, porque é tão importante quanto a minha missão. É por causa de gente que não pensa assim, que a gente leva os nomes que leva. E eu não fico triste, irmãos, assim, porque o povo está falando isso não. Eu fico triste por causa daqueles que estão na obra e não são fiéis. Porque o povo tem direito de falar mesmo, não é assim? A gente não costuma falar do político e tudo? Poxa vida, então eles têm direito também. Só que o meu coração dói, porque nós, como servos de Deus, a gente tem que zelar pelo bom testemunho, irmãos, amém? Zelar pela vida, zelar pelo comportamento, porque a gente paga muito caro por isso, né? Então, a aplicação desse versículo 6 a 8 quer dizer o quê? Quem fala em nome de Deus precisa manter a integridade. Amém, queridos? Esse é o segredo. Eu escrevi para mim que quem fala em nome de Deus precisa manter a integridade. É o que eu falei, escondido, onde ninguém está te vendo, seja íntegro, porque Deus está vendo. Amém, queridos? Seja íntegro que Deus está vendo, Deus vê tudo, né, irmãos? E aí, para a gente encerrar, do 9 ao 10, ele tem a visão de um rolo de profecia. Então, olhei e vi uma mão que se estendia para mim, e nela estava um rolo. Ele estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Está vendo? Por parte, né, nós vamos parar aqui para depois seguir. O que é essa visão do rolo? Está falando que, né, esse rolo escrito por dentro e por fora, cheio de lamentos e de ais. Na verdade, é o conteúdo da pregação que Deus vai dar para Ezequiel. Juízo, dor e chamada ao arrependimento. Essa é a palavra que Deus vai dar para ele. Então, esse rolo indica que a missão dele vai ser dura, vai ser dolorosa, mas é uma missão necessária. Por isso que a gente tem que entender, irmãos, pregação boa não é aquela pregação que deixa a gente alegre, não. Pregação boa é aquela que Deus usa alguém para falar com a gente e para pegar a gente. Às vezes Deus pega assim, do jeito que vai usar Ezequias aqui, ou melhor, Ezequiel, né, irmão? Vai usar ele para levar uma palavra dura, mas é uma palavra que era muito necessária. Amém, queridos? Podemos orar então? Vamos orar?
Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pela forma como o Senhor tem falado conosco. Acima de tudo, eu peço ao Senhor que nos dê responsabilidade no estudo da palavra, na interpretação das sagradas Escrituras, que nós possamos sempre caminhar com muito respeito pela palavra do Senhor e nós possamos estar limitados apenas ao que a tua palavra diz. Ajuda-nos a cada dia também a aplicar o ensino da tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor nos dê visões do Senhor, visões da tua obra, visões para que vão edificar a nossa vida e nos ajudar a caminhar ainda mais em adoração a Ti, Senhor. Muito obrigado. Leva cada um de nós agora guardado pela Tua mão poderosa. Mais uma vez eu te agradeço pelo dia abençoado e pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus. Te agradecemos também pelos trabalhos de sábado e domingo, que seja um trabalho muito abençoado e que muitas vidas se rendam aos Teus pés. Muito obrigado, leva-nos em paz, é o que nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe, irmãos. Louvado seja Deus.